Irmãos, jamais devemos impregnar a nossa fé, as nossas esperanças em coisas deste mundo. O comércio criou este dia para alavancar as vendas, né? Para o mercado comum. Então, é uma forma de você presentear seu pai com uma lembrança singela, algo do tipo. Mas só que os nossos pais, o nosso amor não se restringe único e exclusivamente a isso. E sim, vai muito mais além do que isso. Porque todos os dias devemos amar os nossos pais. Porque Deus os usou para nos trazer ao mundo. Então, devemos nos dedicar naquilo que for preciso. Principalmente em uma ajuda no dia a dia, seja lá qual for o propósito de Deus para as nossas vidas. E não colocar nossa credibilidade único e exclusivamente em presentes deste mundo. Porque eu já vi pessoas brigando uma com as outras, porque algumas presentearam seus pais e elas não puderam presentear. E alguns até roubaram para poder chegar a esse objetivo. Então, irmão, jamais faça uma coisa desse tipo. Porque sua mãe ou seu pai, eles vão acreditar na retribuição do amor que vocês têm por eles de uma forma espiritual. Que você não pode comprá-los com presente, coisas deste mundo, né? Porque isso aí é uma barganha. Então jamais devemos utilizar métodos ilícitos desse tipo para comprar nossos pais. Então aqui fica a mensagem de hoje e um abraço bem apertado a todos aqueles que são pais recentemente, aqueles que ainda vão ser pais daqui a alguns meses, para que vocês tenham Cristo no coração de vocês e coloque seus filhos no caminho reto, né? Naquele verdadeiro caminho de Daniel. Porque muitos o perseguirão, mas só que continue ali no Espírito, que Deus dará vitória em nome do Senhor Jesus. Então, irmãos, antes de começar a nossa live, como é de costume do nosso grupo, vamos orar para que Deus possa nos abençoar e retribuir com muitas bênçãos, principalmente as bênçãos dos céus, que são as verdadeiras, são aquelas que Jesus nos coloca no verdadeiro caminho, no caminho de retidão, no caminho de amor, no caminho de retribuição ao próximo com as obras de caridade. Mas para isso, precisamos ter o amor ágape, o amor de Jesus Cristo. Então oremos. Pai querido, Pai amado, eu venho entregar essa live em Tuas mãos, para que o Senhor possa abençoar, para que o Senhor possa retribuir essas pessoas que estão nos assistindo na medida do possível, que o Senhor venha fazer com que tudo isso caia por terra em nome do Senhor Jesus, toda e qualquer potestade do mal, toda e qualquer entidade maligna, que o Senhor possa estar aqui, principalmente com aqueles telespectadores que estão te adorando, Pai, Espírito em verdade, aqueles que essa mensagem ainda hão de alcançar, aqueles que estão em processo de opressão, que o inimigo tem feito muitas coisas para calar a boca dessas pessoas, e o Senhor tem mudado a rotina de vida dessas pessoas para melhor. Mas só que no momento, talvez, essas pessoas não venham a entender isso. Mas, Senhor, envia Teu Espírito Santo, envia Teus anjos para estar ali, orientando essa pessoa, dando sabedoria, para fazer com que ela ande nos seus caminhos, Pai, e que ela saiba tirar os escamas dos olhos e saiba olhar com os olhos de retidão, com os olhos espirituais, em nome do Senhor Jesus. Pai querido, Pai amado, repreendo o espírito maligno de enfermidade que anda assolando por esta terra. Repreendo principalmente aqueles que o Senhor ainda tem propósito de salvação aqui nesta terra. Aqueles que estão em cativo, que o Senhor ainda tem propósito de vida na vida dessas pessoas. Que o Senhor possa tirar desses cativos, seja do leito de enfermidade, seja do aprisionamento, em nome do Senhor Jesus. Aqui eu entrego essas orações em Tuas mãos, para a honra e glória do Teu nome. Amém, amém. Então, irmãos, a palavra que Deus nos entregou no dia de hoje está no livro de João, capítulo de número 9, versículos de 1 ao 10. Vamos lá?
João capítulo 9, versículo de 1 ao 10. O texto de hoje é a cura do cego de nascença. Então, vamos começar. E passando Jesus viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestou neles as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou. Enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu na terra, e com a saliva fez lodo, e untou com o lodo os olhos do cego. E disse-lhe: Vai, leva-te no tanque de Siloé, que significa enviado. Foi, pois, e lavou e voltou vendo. Então os vizinhos e aqueles dantes tinham visto que era cego, diziam: Não é este aquele que estava sentado e mendigava? Uns diziam: É este, e outros: Parece com ele. E ele dizia: Sou eu. Dizem-lhe, pois, como é que te abriram os olhos? Ele respondeu e disse-lhes: O homem chamado Jesus fez o lodo e untou-me os olhos e disse-me: Vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui e lavei-me e vi. Então vocês podem ver aqui nessa parábola que Jesus mostra que ele não era um Deus exclusivo dos israelitas. Os israelitas eram um povo que era exclusivo de Deus. Porém, Deus não era exclusivo daquele povo. Deus não tinha essa exclusividade, como eu mostrei nas lives anteriores. Então, naquela época, irmãos, era muito comum que os fariseus, através de uma crença de seus antepassados, eles não acreditavam que ninguém podia curar, ainda mais no dia de sábado. Porque eles estavam bypassando a lei se, porventura, alguém fizesse isso. E outra coisa, se alguém naquela época chegasse na sinagoga e falasse que era o Messias, seria expulso e perderia todo o ciclo de amizade, perderia todas as suas credenciais naquele templo e andaria perambulando pela rua esquecido pelos outros, né? Então aquele homem, ele havia sido expulso da sinagoga, porque para os judeus da época, ele era considerado um pecador, porque ele já nasceu com uma determinada enfermidade. Então, por incrível que pareça, apesar de Deus já ter demonstrado por A mais B, de uma forma cronológica, de todas as formas, até chegarmos nos dias atuais, por incrível que pareça, ainda tem pessoas que ainda andam acreditando que as pessoas que nascem com enfermidades congênitas, ou seja, de nascença, são porque elas cometeram algum tipo de pecado no passado ou algum tipo de delito. Então, por elas pecarem no seu passado, isto veio se demonstrar na atmosfera dos dias atuais. Então Deus, Jesus vem para quebrar esse paradigma e mostrar para as pessoas que ele não faz um milagre como as pessoas querem. Esse milagre, ele foi feito no dia de sábado. E talvez por isso trouxesse uma grande relevância sobre os demais milagres que haviam ocorrido anteriormente. Assim como os judeus estavam pensando, os discípulos também pensavam o mesmo, porque era comum do pessoal daquela época. Então, aquele cego, ele estava ali à beira do tanque de Siloé. Siloé significa no grego enviado. Então era ali que todos os sacerdotes iam para poder se purificar dos seus pecados. Então, o que é que eu quero dizer com isso? Quando Jesus vai até ali e passa o lodo no olho daquele cego, nas pálpebras dele, e ele pede para que o cego vá até o tanque de Siloé e se lave,
ele jamais, em algum momento, questionou, principalmente a partir do momento que recebeu aquela ordem de Jesus. Então ele foi obediente até o final e recebeu a graça de Deus, a graça divina de Deus. Então você tira por aí que nos dias atuais os religiosos são esses fariseus, porque eles ficam especulando, né? E não permite que outras pessoas avancem com o Evangelho de Cristo. Então, o que acontece? Você fica com sua visão ofuscada. Eles não vão para o reino dos céus, nem permite que outros alcancem. Através de suas heresias, através de sua religiosidade, eles impedem que essas pessoas tenham conhecimento do que é a palavra de Deus. Então, assim como foi naquela época, acontece também nos dias atuais. Por que, meus irmãos, eu vou falar isso? Porque hoje a igreja virou uma empresa propriamente dita. Porque lá, quando a igreja foi fundada, em Atos 2, ela não veio com esse propósito. Então os discípulos, eles viviam em prosperidade e todas as pessoas que faziam parte da igreja, ninguém passava necessidade. E por que nos dias atuais eu pergunto para vocês, cadê os milagres que aconteciam no passado e por que na atualidade não está acontecendo os milagres? Porque pessoas dentro da igreja passam por necessidades apesar de estarem na igreja por um determinado tempo. Esse é o grande questionamento da maioria das pessoas. É simples assim. O homem, ele age pelas suas próprias concupiscências. Ou seja, no livro do apóstolo Tiago, está lá discriminando que se a gente não quebrar esse paradigma que existe dentro de nós mesmos, a gente ainda vai continuar com esse pecado. Que desde que o mundo é mundo, nós vivemos no pecado. E quando nós aceitamos a Jesus Cristo, novas criaturas nós somos. Então coloquemos isso em nosso entendimento para aprender quem é Jesus Cristo em nossas vidas. E como Ele faz com que a gente ande nos caminhos do Senhor, no caminho de retidão. Porque se a gente não for ter essa visão, for ter aquela visão de escama nos olhos, a gente não vai conseguir ver o reino de Deus. E outra coisa que eu tenho para falar para vocês, irmãos, uma pessoa no dia a dia, quando a gente está evangelizando, qualquer um de vocês pode sair à rua e você pode perguntar quem é Jesus Cristo. E a maioria das pessoas vão te dizer, Jesus Cristo é um homem bom e um homem que fez milagres no passado. Mas elas não sabem, não têm o conhecimento, não houve uma transformação dentro do seu próprio eu para saber quem é Jesus propriamente dito em suas vidas. Então, entenda isso. A primeira situação é o quê? A transformação. Através da aceitação, você vem se transformar e depois você vem adorar Cristo em espírito e em verdade. Não tem como você adorar a Deus sem fé. A obra sem fé, ela é morta. Não adianta você fazer a obra por fazer. Então, lá no livro de Atos, capítulo de número 11, versículo de número 6, fala a respeito da fé. Sem fé, nós jamais conseguiremos alcançar o plano de Deus, o plano da graça. Então, você aí que está assistindo do outro lado, tome conhecimento disso. Porque sem fé, jamais você tem como agradar a Deus. Então Deus estava procurando mostrar para eles ali, e naquela época, quando uma pessoa era curada no dia de sábado, essa pessoa tinha que ir até os fariseus, até o sacerdote ali da sinagoga, e demonstrar por A mais B que houve aquele milagre. Então eles trouxeram as testemunhas, quem eram? Seus pais. E seus pais, com medo de serem questionados na época, eles ficaram com medo de responder, só falaram que ele tinha idade suficiente para poder responder a todas as questões. Então aqui nesse capítulo são cerca de 41 versículos, sendo que 16 deles é puro questionamento. Então o que é que eu venho mostrar com isso aqui? Que
Jamais, quando você tiver de fazer alguma coisa para Jesus Cristo, fique questionando. Tome ação. Jamais, porque muitas pessoas no meio ao qual nós vivemos são fatores determinantes para fazer com que nós nos afastemos dos caminhos do Senhor. Até mesmo os religiosos. Porque este sim, como Jesus falou mais adiante aqui, que aquele homem era cego de nascença e ele vivia na escuridão. E que Jesus ali naquele momento estava curando a cegueira dele. E os fariseus foram até lá interpelar a Jesus. Como ele podia curar no dia de sábado um cego de nascença, uma pessoa que era pecadora, e que eles viam a Cristo. E Jesus ali naquele momento falou para eles, né? Que por eles vêm, continuariam no pecado e jamais chegariam ao reino dos céus. Ou seja, por eles deixarem de serem humildes, por eles não reconhecerem o pecado em suas vidas, eles jamais chegariam ao reino dos céus. Tem pessoas aí hoje, por incrível que pareça, dentro da igreja. Se Deus levantar um profeta e for uma pessoa pequenininha, em baixo escalão, ele jamais vai acreditar que aquilo ali está vindo de Deus. Porque ele age segundo suas próprias concupiscências. Então aquela igreja ali, se ele não redimir de seus pecados, ele estará comprometendo todos aqueles fiéis que estão presentes naquela determinada congregação. Então, ele perderá sua salvação e os demais membros da igreja também. Você pode ver isso lá no livro do profeta Ezequiel, que o Ezequiel vai até lá e exorta uma quadrilha de sacerdotes. Porque eles faziam tudo conforme mandava o figurino, faziam o culto, tudo direitinho, e depois iam lá para o calabouço para poder fazer barganha com outros deuses, né? Então, o profeta Ezequiel, ali naquele momento, ele fala para aquelas pessoas através de Deus, que Deus iria na raiz, que seria os sacerdotes, e logo em seguida, o restante dos israelitas seriam entregues na Babilônia. Então, o que é que você está esperando para tirar sua cegueira espiritual? Para você ver com os olhos espirituais. O que é que está faltando para você? Os sinais já estão aí. Nossa igreja, ela está trabalhando muito nessa plataforma virtual. Então a gente não está aqui para buscar plateia. Lembre-se de uma coisa, Jesus, ele veio para os dele, e os deles não souberam aceitá-lo. Então o que é que eu venho aqui mostrar nessa noite para vocês, irmãos? Jesus não vem para todos, não. Aqueles que já estão pensando que estão salvos, a cegueira vai continuar. Porque eles ainda não se arrependeram dos seus pecados. Até mesmo aqueles que estão na igreja ainda, continuam no pecado, que é o quê? É a pornografia, o alcoolismo, o uso de drogas. Por incrível que pareça, por mais que vocês achem que isso não acontece na atualidade, acontece sim. Eu já falei com vários irmãos aqui e eu vi testemunho de algumas pessoas que iam para o culto e depois iam trabalhar com droga nas esquinas e você não dava nada. Então, somente o Espírito Santo de Deus para poder desmistificar isso. Então, você não sabe aquilo que mora no coração do homem. Somente Deus, que ele é onisciente, onipresente. Fofoca dentro da igreja, lascívia, que é o que acontece nos dias atuais. Então, vocês não fiquem pensando que muitas vezes a pessoa está dentro da igreja e vai ser salvo, não. Naquele grande dia, a gente vai ter muitas respostas que muitas vezes a gente não pensava que aquilo iria acontecer. Então, eu venho aqui hoje explicar numa linguagem bem simples e demonstrar para vocês que Jesus está voltando. Eu não me preocupo se aqui eu tenho um número de visualizações exorbitantes, não. Eu estou me preocupando com aqueles que adoram a Cristo em espírito e em verdade.
Aqueles que querem escutar as verdades, aquilo que está dentro das Escrituras. E aqueles que ainda Deus tem propósitos em suas vidas e que ainda há tempo para arrependimento. Porque, irmãos, esse mundo vai de mal a pior. No próximo mês de novembro, para vocês terem uma ideia, o Banco Central já criou uma plataforma de blockchain chamada Pix. Ali vai abrir as portas para receber o real digital. Então você vê aí que o caminho já está sendo traçado, como eu falei em lives anteriores. Acredite ou não, quem quiser. Mas a verdade, ela está aí para ser vista. Então o que é que vai acontecer com isso? Se na China já estão adotando esse tipo de tecnologia, já estão na fase final dos últimos testes do Yuan Digital, os Estados Unidos também já está em fase de teste com dólar digital, o que é que vocês acham que vai acontecer no futuro? Uma única moeda a nível global, uma única lei a nível global e um único líder a nível global. Acabarão todas as fronteiras, mas aí a igreja de Jesus Cristo já não estará mais aqui nessa terra. Para a honra e glória do nome do Senhor, todos aqueles que creem em espírito e em verdade não estarão aqui mais nessa terra. Porque, irmãos, quem ficar aqui vai ser enfrentará a verdadeira tribulação. Coisas que jamais vocês queiram ver. Pessoas que vão desejar que sejam mortas e a morte não a alcançarão. Para vocês terem uma ideia, o mundo vai girar assim, em torno dessa sociedade. Então o que é que vocês estão esperando para tirar a cegueira dos olhos? Tudo já está sendo preparado. Vai começar essa plataforma Pix, ela vai começar com o quê? Com celular, leitura de QR Code. A gente acha bonitinho, avanço tecnológico, mas só que uma coisa que eu quero falar para vocês. No futuro, o que é que vai acontecer? Eles vão entrar com uma determinada pesquisa e vão ver que muitos celulares estão sendo roubados. Então eles vão chegar ao quê? A seguinte conclusão. Então, inocula o chip, que aí não tem mais como, é inviolável, não tem como ninguém roubar. Vocês acham que a gente está longe disso? Eu estava vendo uma reportagem na ESPN e, por incrível que pareça, todos os dias, se vocês não prestam atenção, vocês podem ver que a TV ela diz bem assim, em determinado local havia um número maior de aglomerações. Em outro local já estava mais brando, no outro lugar estava praticamente vazio. Então, eles já estão nos espionando através do sinal de celular, mesmo que seja offline. Então, vocês estão esperando o quê, meus irmãos, para tirar a cegueira espiritual? Muitas pessoas veem aqui os falsos profetas para trazer coisas que talvez vocês queiram ouvir, para poder massagear o ego de vocês. Mas Jesus não é assim, não. Eu poderia estar vindo aqui dizendo para vocês que Jesus ia mudar o plano de vida de vocês agora nesse momento, ia entregar um carro, o apartamento dos sonhos, a viagem dos sonhos. Mas Deus não quer que eu traga isso não para vocês. Deus quer que eu traga o que? A verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. Ele é dono do ouro e da prata, ele pode te dar tudo, e o milagre é feito a hora que ele quiser, no momento que ele quiser, que ele bem entender. Jesus não trabalha na visão humana, não. Os milagres de Cristo, ele foge totalmente fora da visão humana. Então o que é que você está esperando para você se redimir agora neste momento dos seus pecados? Você que pecava antes na pornografia, você que pecava antes na prostituição, você que pecava antes no alcoolismo, aquele homem que ia para a igreja, que chegava em casa e batia na sua mulher, espraguejava. O que é que você está esperando para poder mudar de vida? E outra coisa que eu venho falar aqui para vocês. Se porventura você é um cristão e trabalha dentro da obra de Deus,
e muitas coisas estão acontecendo que nem a vida de Jó, não se abale com isso não, meu irmão. Porque eu venho te trazer uma palavra de consolo. Às vezes Deus está trabalhando na sua vida, porque Ele ama você e Ele sabe que Ele não quer te perder. Então Ele está fazendo coisas aí para mudar a sua trajetória de vida e te trazer para o caminho da luz. Porque no passado muitos homens se perderam e se entregaram às trevas. Por isso que Jesus falou ali que porque os fariseus vinham, eles jamais deixariam seus pecados. Então o que é que vocês estão esperando para poder ter uma resposta divina? Essa resposta divina é a verdade. Então está na hora da gente chegar a esse entendimento, esse plano, esse projeto que Deus tem em nossas vidas. Ou vocês querem ficar aqui na terra, cujo as traças e os ladrões se apoderarão de coisas aqui. Os faraós no passado, para vocês terem uma ideia, eles depositavam todas as suas crenças em tesouros desse mundo. Então, naquela época, para vocês terem uma ideia, através da mumificação, quando eles morriam, todas as pessoas que trabalhavam com eles no palácio eram mortas também, enterradas junto com o faraó da época. Então, o que acontecia? Até os animais também eram embalsamados e enterrados junto com o faraó, juntamente com os seus tesouros, porque eles acreditavam que uma determinada época da vida deles, eles voltariam e usufruiriam daqueles tesouros em um determinado momento. E vocês veem que lá, várias reportagens aí que já surgiram, vários ladrões já se apossaram dos tesouros. Você vê que lá muitas vezes tinha serpente, tinha répteis e tudo, e mesmo assim os ladrões conseguiram bypassar aquilo. Por quê? O espírito desse mundo é Satanás. E Satanás segue o entendimento do homem. E ele faz coisas desse tipo. Ele hipnotiza uma serpente, faz o que ele quiser. Para poder o quê? Roubar, matar e destruir. Meus irmãos, quando o anticristo vier para reinar aqui nessa terra, saibam de uma coisa. Ele chegará com um discurso que conquistará a todos. E as escrituras já falam que ele reinará dentro ali de Jerusalém. Inclusive, colocando um novo governo mundial naquele lugar. E através dali ele dará as ordens a todo mundo. Então ele conquistará uma nação, ele terá uma única religião. As pessoas terão uma única moeda, um único governo. 3 anos e meio serão anos pacíficos, mas nos 3 anos e meio seguintes serão anos de pura tribulação. E quem ficar aqui só vai ver sofrimento. Essa realidade não vai mudar. Esses aí são apenas os sinais da volta de Cristo. Os sinais, eles já estão se iniciando. Não há explicação melhor do que essa, principalmente aqueles que leem as Escrituras. Estejam bem atentos, porque Jesus virá que nem um ladrão. No momento que vocês menos esperar, vocês verão seus entes queridos, aqueles que adoram o Espírito em verdade, já não estarão mais dos seus lados. E muitos que eram incrédulos, que não tinham Jesus Cristo em seu coração, ficarão aqui na terra. Até mesmo pessoas que são líderes de ministérios, para você ter uma ideia. Então, conheça as Escrituras e não acreditem em muitas coisas que muitos profetas falam e muito menos falsos líderes tentam passar para vocês. Isso não vai levar a lugar algum, a não ser o sofrimento eterno dentro do fogo do inferno, fogo de enxofre. Então a verdadeira igreja de Cristo, Cristo já está preparando, porque bote na cabeça de vocês, ele não vem para todos. É mentiroso quem fala isso, que Cristo veio com a intenção de salvar a todos. Analise
Se você passa na rua e pergunta às pessoas, você conhece Jesus? E essa pessoa muitas vezes não está nem aí para você. Como é que Jesus vai vir para todos, meus irmãos? Jesus é onisciente, Deus é onisciente e onipresente. Então, aqueles que já estão para serem salvos, para serem alcançados, ele já sabe, já sondou o coração de cada um, desde o teu nascimento. Mas nós devemos fazer o quê? Como não sabemos quem são essas pessoas, deveremos pregar o ID, para que alcance essas pessoas, tire a cegueira espiritual, para que elas saiam dos caminhos de trevas e venham para os caminhos de luz. E aqueles que não pertencem a Cristo, eles vão fazer chacota, eles não vão ouvir muitas vezes o que você tem a falar e pregar. Muito menos se você chegar para eles e entregar um panfleto falando da palavra de Deus. Eles vão ignorar você. Qualquer um de vocês, seja qual for a sua igreja, seja qual for o seu ministério. Então essas pessoas não pertencem a Cristo. E elas não fazem nada para melhorar. Muitas vezes fica ali dentro do templo traçando uma forma de evangelizar e esse evangelismo nem sequer sai do papel. Para vocês terem uma ideia, muitos dizem que a internet não é uma forma de evangelizar. A internet é sim uma ferramenta para se evangelizar. Porque através dessa ferramenta, muitas pessoas já foram libertas. Muitas pessoas que estavam à beira da morte já foram curadas, foram resgatadas para o caminho da luz. Porque Satanás queria ceifar a vida dessas pessoas. Através da internet, muitas pessoas que estão em casa, principalmente estão naquela idade de risco, estão sendo alcançadas pela verdadeira palavra de Deus. Então vocês estão esperando o quê? Não vai ser uma toalha ungida, não vai ser um colchão que vai libertar vocês dos pecados, não. Primeiro lugar é se redimir, haver uma transformação interior. E logo em seguida, adorá-lo em espírito e em verdade. Mas para isso, existe uma preparação para que você chegue ao objetivo final. Muitas vezes tem irmãos dentro da igreja que não fazem e ficam questionando a outros que fazem. Então isso aí, meus irmãos, não adianta de nada. A mesma medida que você julga, você será julgado. A mesma medida que você julga, você será julgado. Então, se aqueles já fazem a obra do Senhor, não vamos impedir que essas pessoas avancem no objetivo, que é alcançar a salvação de Cristo. Mas para alcançar a salvação, não é só fazendo espetáculos dentro da igreja, e sim mostrando isso, a verdadeira palavra de Deus. Então termina aqui essa live aqui nesta noite e peço a Deus para que o Espírito Santo de Deus alcance cada um de vocês que estão nos seus respectivos lares. Continue fazendo o seu cômodo que você já escolheu como canto de guerra, em oração. E ore para que essas pessoas que Deus ainda tem propósito sejam alcançadas. Que você seja uma atalaia de Deus dentro da sua família, dentro da sua sociedade. E orem pelas cidades para que elas não venham se deteriorar, porque elas se deteriorando, o mal chegará próximo à tua casa. Então, irmãos, fica aqui um abraço bem grande, principalmente nesse Dia dos Pais. E não esqueça, a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Mas só através de Cristo e por Cristo você alcançará a salvação. Sem isso não tem como. Se Deus tirou aquela cegueira espiritual do cego, tirou aquela cegueira do cego, e muitos não querem abrir os seus olhos espirituais para ver o verdadeiro Cristo, então só ore por essas pessoas. Porque o pecado vai continuar nelas, se elas não se arrependerem deles. Então, meus irmãos, oremos para encerrar nossa live.
Pai querido, Pai amado, entrega essa live em Tuas mãos, que o Senhor possa entrar com providência na vida dessas pessoas, que essas pessoas tirem a cegueira espiritual, para que elas possam ser alcançadas, Senhor. Para que o Senhor entre com providência nessas vidas que estão em processo de opressão. Muitas vezes já falaram para muitas pessoas que queriam se matar. Ó Pai querido, Pai amado, alabassuri canta labás. Entra com providência agora. Reabilita essas pessoas, essa pessoa, Pai. Tira desse cativeiro espiritual. Faz com que isso que o Senhor está fazendo na vida dela, ela chegue ao entendimento que foi algo melhor para ela em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor está libertando agora essa pessoa desse cativo espiritual em nome do Senhor Jesus. Repreenda agora o espírito da macumbaria, da bruxaria, que está impedindo que essa pessoa alcance a Jesus Cristo, que essa pessoa tem lutado constantemente para alcançar ao caminho do Senhor. E pessoas que moram dentro, que são da sua parentela, têm pedido através da bruxaria que essa pessoa alcance. Pai, agora liberta essa pessoa. Retira desse cativo em nome do Senhor Jesus e faz com que ela siga a trajetória determinada pelo Senhor. Pai querido, Pai amado, que agora essas pessoas que o Senhor tem projeto de vida, que elas saiam dessas igrejas, desses falsos profetas e venham ser resgatadas para a verdadeira igreja de Cristo. Que o Senhor traga agora neste momento para o caminho da luz, porque jamais as portas do inferno prevalecerão sobre a igreja. Pai querido, Pai amado, venha orar para que tenha uma semana abençoada, repleta de alegrias, livra do homem mau, da bala perdida do homicida, do migrador, do devorador de suas vidas, que vai jogando por terra toda e qualquer barganha, toda e qualquer coisa do adversário, principalmente coisas que façam com que você saia da razão e que façam com que você conquiste a vitória de Jesus Cristo. Pai querido, Pai amado, eu peço uma semana abençoada e que o Senhor possa dar vitória para muitos aqui, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Irmãos, fiquem em paz, que o Senhor Jesus abençoe e que dê uma semana, um restinho de domingo abençoado com seus pais. Fica na paz e até a próxima. Amém.